Oi, boa noite. Boa noite para todos que estão entrando. O som tá bom? Já vi que Thalita entrou, vou chamar ela aqui. Boa noite. Tô chamando Thalita, que é a nossa convidada de hoje. Oi, Thalita. Oi, tudo Tudo bom? bem? Tudo? Ótimo. Tá frio aí? Tá frio aqui, chovendo bastante, desde ontem. Poxa. Vamos esperar um pouquinho, né? Vamos esperar um pouquinho. Aí tá gostoso o clima? Aqui, não tô com gola alta. Não, Tá aqui desde gostoso. ontem caiu a temperatura. Então você não tá podendo pedalar. Toco 3G. Tá me escutando? E daqui, mas agora eu tô escutando. Tá me escutando bem? Tô sim. Você tá me escutando também? Tô. Não Tá. tá com eco, não tá nada. Oi, Regina. Ih, É, sogra entrou. tem bastante gente entrando, do Rio e de Mato Grosso do Sul aqui. Pois é. Isso que é bom, Das né? duas Da gente vezes. trocar. Então eu vou começando a te apresentar, Tá, por favor, pode começar. né? Porque as coisas aqui no Instagram, elas são rápidas, né? E como a Hum, conversa é bastante interessante, né? Eu acho que a gente vai ter algumas perguntas. Eu acho que a gente já pode começar. Primeiro, eu queria agradecer Thalita e toda a equipe da Harmonia, né? Daniel, Regina também que está aqui conosco, de estar compartilhando essa noite na nossa escola, um assunto que é tão, como é que eu posso dizer, tão desafiador, né, Thalita, para a gente nesse momento, por ser um assunto que trata não só da educação, mas da vida, né? Então, Thalita é uma amiga diretora de Campo Grande. A gente se conheceu, né, em um curso na Itália, em Reggio Emília, e desde então, há alguns anos, a gente vem trocando aí algumas experiências, alguns conhecimentos, enfim, família, vida, sobretudo. E nesse momento aí de pandemia, né, como a gente já conversou até com alguns pais, a gente tem tido essas conversas com diretores de outros lugares do Brasil, até para entendermos melhor como trabalhar nesse momento, né? Não só nessa questão do trabalho remoto, mas também agora nesse retorno, né? Visto que a gente ainda não tem uma coordenação nacional que nos oriente nesse sentido, né? A gente tem visto que os movimentos têm sido mesmo estaduais e municipais em relação a esses protocolos, a essas formas de estar pensando a abertura e o retorno das crianças e dos jovens para a escola, né? E Thalita, ela tem uma escola que vai desde o berçário até o ensino médio, né, Thalita? E Isso, aí eu aham. acho que ela tem aí uma experiência para contar para a gente, está trocando, até porque ela está em outro estado e ela vai contextualizar um pouco como está sendo onde ela vive, né, onde ela mora, enfim, que tá bem diferente do nosso estado aqui do Rio de Janeiro, né? Então, obrigada, Thalita. Palavra é sua. Obrigada, obrigada, Carla. Obrigada pelo convite. Confesso que o tema é bastante desafiador, mas Sim. eu acho que eu trago boas notícias, né? Dada as situações que a gente, da cidade que a gente vive, né? Então, nós moramos aqui em Campo Grande, no estado de Mato Grosso do Sul. Campo Grande é uma capital.
que tem aproximadamente 896 mil habitantes. É uma capital muito gostosa de se viver. A nossa escola, ela existe há 27 anos. A Regina, que é a minha sogra, é a fundadora da escola. É uma escola que atende desde berçário até o ensino médio. Nós começamos o ano com 1.324 alunos. Tivemos uma evasão na educação infantil significativa, principalmente por conta da idade não obrigatória, né, das séries não obrigatórias, de 0 a 3 anos. Passamos por várias fases aí na pandemia, mas eu diria que agora a gente está conseguindo enxergar uma luz no fim do túnel. O nosso estado, ele é o segundo estado com menor número de casos no Brasil, tá? Para vocês terem uma noção, um boletim epidemiológico do dia 1º de junho agora, o total de óbitos no estado todo foram 20 pessoas, né? E na cidade aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, 7 pessoas. Então, é um cenário bem diferente de muitas regiões, de muitas capitais do Brasil. E por conta desses números todos que nós temos, já faz algum tempo que as escolas da região aqui de Campo Grande, né, um grupo de escolas, se reuniram na tentativa de pensar na possibilidade de um retorno presencial, dado toda essa situação epidemiológica que a gente vive, que eu diria que é uma situação mais privilegiada, né? Então já faz eu diria que mais de um mês, esse grupo de escolas, não só escolas particulares, como escolas públicas, né? Nós tivemos a felicidade de nos reunirmos com a Secretaria de Educação do município, que nos recebeu, até para nós alinharmos as nossas perspectivas de educação remota, de ensino remoto e de um possível retorno. E o que foi bastante interessante é que nessa situação toda, nós conseguimos unir várias escolas, né? E essa união permitiu que nós, juntos, fôssemos atrás de um plano de contingência, de um plano de biossegurança. Então, tem uma escola aqui de Campo Grande, que um dos diretores bastante entusiasmado, né? Também encabeçou toda essa proposta do plano de biossegurança, nos convidou para participar junto. E de uns tempos para cá a gente vem estudando muito essa possibilidade desse retorno presencial, tá? Uhum. Eu queria, assim, dizer, antes de pensar na expectativa de voltar presencial, eu acho que essa frase que eu vou falar ela é bem interessante. A família vai ter a oportunidade de escolher entre o ensino remoto e o ensino presencial. Por que eu comecei com essa frase, né? Porque às vezes pode ser que as pessoas que estão em uma cidade diferente, com uma realidade diferente, vai falar, nossa, a Thalita tá me assustando com tudo isso, né? Mas porque, de fato, nós temos números muito diferentes dos grandes centros, né? E isso nos permite, talvez, é o que tudo indica, de almejarmos esse retorno presencial antes dos grandes centros e, de repente, servirmos de inspirações, servirmos de experiência para vocês todos, né, Carla? Sim, com certeza. Que eu acho que isso é uma forma muito positiva, a gente poder se ajudar nesse momento, né? Então, dada essa possibilidade de retorno, nós montamos, então, o plano de biossegurança, né? Esse plano, ele visa apresentar protocolos, que são protocolos operacionais, que eles serão aplicados em várias regiões, em vários ambientes da escola, com o objetivo de resguardar, de alguma forma, as pessoas que ali compõem aquele espaço, aquele ambiente, não somente as crianças, mas todos os colaboradores, né? E evitar, é claro, o máximo que a gente puder, a transmissão do vírus, né? A gente entende que é algo extremamente complexo, porque o vírus é algo que a gente não consegue ver, mas ao mesmo tempo a gente consegue
instalar procedimentos padronizados que possam diminuir essa transmissão e esse contágio, né? Então, esses procedimentos operacionais padronizados, eles vão desde o momento que a criança chega na escola, né, na entrada dela na escola, até o momento que ela vai chegar na sala de aula dela, e de lá daquele espaço que ela entrou até a sala de aula, a gente vai ter uma série de procedimentos operacionais padronizados, principalmente do ponto de vista físico, né, que trabalhem, né, na perspectiva da higiene, da sanitização, da evitar aglomeração. É claro que dentro de uma escola a gente pensar assim, puxa, não vai ter aglomeração, é uma coisa muito estranha, né? A nossa escola tem 1.324 alunos, né? Tínhamos, na verdade. Então, nós temos 4 unidades. Uma unidade de educação infantil, uma unidade de ensino fundamental 1, uma unidade que atende sextos anos, que fica ao lado do ensino fundamental 1, e uma unidade que atende sétimos, oitavos, nonos e também o ensino médio. Mas todas as unidades têm mais que 300 alunos, né? Sim. Então, além desses alunos, nós temos também os colaboradores, que são professores, auxiliares, estagiários, as pessoas que trabalham em serviços gerais, secretaria, recepção, cozinha, refeitório. Então, é um aglomerado de pessoas, né? E isso é inevitável. Por mais que a gente pense no retorno de uma forma reduzida, com um número menor de alunos, contando o número de alunos com o número de colaboradores, existe sim uma quantidade de gente significativa no ambiente escolar, né? Então, quando a gente pensou nesse plano, esse plano de biossegurança, esse plano de contingência, acho que cada estado está usando uma nomenclatura, nós pensamos sim em manter, né, uma higiene, uma limpeza, cuidados da melhor forma possível. Entretanto, eu já venho conversando com alguns pais, principalmente os pais da educação infantil. Por que da educação infantil? Porque a gente vê um movimento, não só no Brasil, mas um movimento internacional, que os segmentos escolares que estão retornando em primeiro momento são, na verdade, a educação infantil, tá? Uhum. Por que a educação infantil? São vários os motivos, eu vou tentar mencionar alguns deles, que são os que mais estão relacionados com a nossa realidade no Brasil. Um deles é porque os pais dessas crianças estão voltando às suas vidas e principalmente aos seus trabalhos. E eles acabam não tendo com quem deixar essas crianças, uma vez que eles deixavam antes em escolas e as escolas estão fechadas. E aí uma outra opção seria deixar com os avós, né? E nessa situação a gente sabe que não é a melhor opção deixar com os avós, porque a gente aumenta o risco de contágio com os idosos, né? E esses pais voltando a trabalhar, o nível de contato deles com outras pessoas, né, ele é maior. Então, a chance dessa criança também ter o contato que o pai teve aumenta. Por isso, não mais um motivo de não deixar com os avós, né? Uma outra análise feita de por que voltar com as crianças menores é porque elas são as que menos acompanham o ensino remoto, né? A gente sabe que por mais que nós enviemos propostas, vídeos, aulas ao vivo, com uma intencionalidade, de uma forma significativa, dentro daquilo que a criança já vivia na escola ou vive na sua própria casa, não é a mesma coisa. O aproveitamento, a interação, porque as crianças pequenas, elas precisam dessa socialização, desse espaço em comum com as outras crianças, né? Elas fazem empréstimos de conhecimento, empréstimos de saberes, elas aprendem muito brincando. Então, em casa, isso acaba ficando muito limitado. Sim. Juntando, né, esses aspectos, as famílias voltando a trabalhar, as crianças menores são as que menos
acompanham o ensino remoto, surgiu-se então a necessidade de voltar, primeiramente aqui em Campo Grande, de 0 a 7 anos. Mas, volto a dizer, isso é um cenário mundial, né? Se nós formos analisar Portugal, França, alguns outros. Exato, eles estão voltando com as crianças pequenas, né? Então, dada a situação, vamos voltar com as crianças pequenas, de 0 a 7 anos, que inclui educação infantil e até possivelmente o primeiro ano do ensino fundamental, né? Que a gente sabe que é uma série muito importante, que é uma série que inclui alfabetização, é uma fase muito significativa da vida da criança, né? E que a pandemia, toda essa interrupção da escola acaba trazendo algumas consequências do ponto de vista pedagógico, social, emocional. Né? Exato, as crianças elas vivem a escola, as crianças pequenas, não só as pequenas, mas elas montam ali uma rede de relacionamento, é ali que elas aprendem as primeiras regras de uma vida em sociedade, né? É ali que elas aprendem que existem famílias parecidas, famílias diferentes, e é ali que ela aprende que ela vai ter que lidar com essas diferenças, com essas semelhanças, e ela vai ter que saber trabalhar com tudo isso. É muito parecido, eu diria que é o começo da vida social de um indivíduo na escola. Né? É ali que surgem os conflitos, é ali que surgem os afetos, as amizades e assim vai. Então, dada a situação, vamos voltar pela educação infantil. Já faz algum tempo que nós nos debruçamos nesse plano de biossegurança, plano de contingência, e já faz algumas semanas, mais especificamente, que a gente vem detalhando esses procedimentos operacionais padronizados, né? Eu tive uma sorte, porque a minha primeira formação é na área de saúde. Até o meu mestrado ele tem uma ligação com saúde e educação, né? Então, a gente que trabalhou, eu que trabalhei com a área de saúde, o pessoal da área de saúde gosta muito de procedimento padronizado operacional. Então, isso favoreceu essa percepção e essa necessidade dessas adequações, né? Que vão desde a higiene de ambientes escolares, da superfície de todos os ambientes da escola, higienização de brinquedos, mobiliários, materiais pedagógicos, quais materiais pedagógicos a gente vai poder usar nesse primeiro momento e quais a gente vai ter que deixar um pouquinho de lado, né? Até mesmo um POP de distanciamento. Mas, Thalita, como que você vai conseguir promover o distanciamento? É uma orientação e tem dentro do POP de distanciamento, tem um POP de orientação e formação das crianças com relação ao distanciamento, né? Agora, vamos pensar em crianças muito pequenas, né? Uma criança que mama, uma criança que precisa ser trocada, que precisa ser acalentada, que precisa ser minada. O que nós podemos fazer nessa situação é manter a segurança, de alguma forma, desse educador, desse cuidador, e dessa criança, mas não tem como a gente deixar de atendê-la conforme as suas necessidades básicas e afetivas, né? Então, o que eu venho trazendo para as famílias que estão conosco, interessadas nesse retorno presencial, é que não tem como a gente quebrar a essência da educação infantil e voltarmos acima de tudo, né? A gente quer voltar, a gente vai fazer de tudo para voltar com segurança, mas a gente vai preservar a essência da educação infantil. E qual que é essa essência? Cuidado, a afetividade, o vínculo, né? O brincar. Tudo bem, existem alguns brinquedos que a gente vai deixar um pouco de lado. Bonecas de pano, fantasias, mas eu não posso impedir que essa criança que vai à escola, uma criança de 2, 3, 4 anos, elas não brinquem, né? Elas não se toquem, porque essas crianças, elas de uma certa forma, é nesse lugar de escola
que ela vive isso. E é ali uma referência para ela, tá? Sim. Então, a gente vem fazendo uma formação, tanto com as famílias, com os colaboradores da escola, de como que vai ser esse cenário, né? Então, a gente tem que ser muito verdadeiro, muito honesto. Eu não posso divulgar algo que eu não vou conseguir atender. Então, eu falo assim, famílias, né, pai, mãe, vocês terão a possibilidade de ficar em casa e terão a possibilidade de retornar presencial. A escolha está com vocês. Para isso, eu vou lhes apresentar toda a nossa proposta, tudo aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente acha que é necessário fazer, atendendo todas as especificações de saúde, mas as crianças são crianças, né? E a gente precisa olhar para isso, porque senão perde o sentido da criança voltar para a escola. Né? Perde o sentido das relações, dos vínculos, do cuidado. E isso a gente não quer perder, a gente quer manter porque nós acreditamos nesse trabalho, né? E, Thalita, eu fico pensando, né, assim, quando a gente pensa em educação infantil, não são só situações do brincar junto, né? A gente tem várias outras situações que acontecem na escola e que muitas vezes, né, a criança ela tem esse direito, né? É isso, o direito a explorar, o direito a investigar, o direito a estar em outros espaços além da sala de aula, que eu acredito que você também tem, né? A horta, a quadra, o brinquedão, o pátio. Então, assim, eu estou vendo alguns comentários, né? Assim, como isolar na educação infantil? Elas não estão juntas o tempo todo. Elas não estão grudadas o tempo todo, né? Eu acho também que a gente tem uma certa imaginação de quem não está dentro da escola, né? Que há outras formas que as crianças estão num grupo, mas que também estão trabalhando de uma forma distanciada, individualizada. Né? Então, quando a gente traz a Thalita, a harmonia também tem um princípio muito semelhante ao nosso do trabalho, né? Baseado em Reggio Emília, da filosofia, que é essa questão de colocar a criança para explorar o espaço da sala, da horta, enfim, né? De uma forma que essa exploração também se dá num campo individual, mesmo ela estando no coletivo. Né? Então, é importante, sim, que a gente preserve esses direitos tão arduamente conquistados, né, na educação infantil, se a gente for ver o histórico, né, da educação infantil no nosso país e no mundo, mas também que a gente entenda que esses procedimentos sanitários, de saúde e assistenciais, né, as escolas estarão sendo responsáveis, até porque olha o tamanho da nossa responsabilidade perante isso, né? De estarmos recebendo as crianças no momento ainda bastante cuidadoso, né? Difícil para se pensar. E, Thalita, a gente tem visto, né? Eu acho importante também estar trocando com as famílias. Você está num plano e num projeto de reabertura, né? Se eu não me engano, vai ser agora em junho, né? Mas que a possibilidade de voltarmos dia 15 de junho. Isso. Mas que a gente já está vendo relatos de escolas que voltaram nesses países que a gente referenciou, né? Como Portugal, por exemplo, e de relatos onde as professoras têm dito publicamente, né? Que as crianças têm aprendido esse distanciamento. Né, que as crianças, elas até nos ensinam estratégias e formas de como não estar próximas ao coleguinha, digamos assim. Né? Então, eu fico muito emocionada quando eu escuto um relato de uma professora portuguesa, né, que uma das críticas que eu tenho escutado de alguns educadores brasileiros como que a criança vai se aproximar da educadora que está de máscara? Nossa, ela vai chorar, ela vai se assustar, né? E o relato de uma educadora portuguesa foi que ela estava com muito medo de receber as crianças de 2 aninhos na escola e que a primeira fala de uma criança foi não me lembrar, tia Milena, adorei o seu novo sapato. Ela nem olhou para a máscara. Né? Então,
situações, assim, que a gente vai ter que aprender a lidar, até porque nós somos uma instituição escolar e nós estamos acostumados a lidar com essas coisas que não são planejadas, né? Uhum, Principalmente na educação infantil, a gente lida com isso o tempo todo. E mais do que nunca, a família vai ter que confiar na instituição, né? uhum. Porque a gente não vai abrir de qualquer jeito, a gente não vai reabrir de qualquer jeito e a gente não vai organizar o nosso espaço de qualquer forma, né? Porque nós somos responsáveis não só pela saúde emocional, cognitiva, mas agora realmente é uma questão de vida. E quando esses dias uma família passando pela escola, eu tô vindo trabalhar todos os dias na escola, né? E ela veio buscar umas atividades do filho mais velho, que é do Fundamental 1, mas ela tem uma criança no Fundamental, na educação infantil. Ela falou assim, Thalita, se voltarem primeiro à educação infantil e não voltarem no Fundamental 1 agora, eu vou manter os dois em casa, remoto, porque o meu maior vai continuar em casa, e Sim, eu vou manter ele mais um tempo em casa. Ela falou, como que eu falo isso para ele? Porque alguns colegas vão voltar e outros colegas continuarão em casa, né, por uma escolha da família. Ela falou, não vai ficar sim, confuso na cabeça? Eu falei, tudo depende da forma como a gente vai passar para as crianças, né? E tem uma metáfora que fala assim, que os nossos filhos enxergam o mundo pelas nossas lentes, né? Pelas lentes dos seus pais. Eu tenho dois filhos pequenos, um menino de 1 ano e 10 meses e uma menina de 5 anos. E eu falo para as famílias que a escola que nós fazemos para os filhos deles é a escola que eu faço para os meus filhos, né? Então, isso para mim tem um significado imenso. imensurável. Sim, Exatamente, porque eu faço a escola para os meus filhos, é uma coisa, assim, muito forte, né? E aí eu disse a essa família, né? Você vai dizer a ele que você fez uma opção nesse momento de deixá-lo em casa, mas que assim que as coisas forem caminhando, você vai estar analisando. E existem outras famílias que enxergam o mundo de uma forma diferente, que ou então que têm necessidades diferentes da nossa, né? E por isso voltaram, precisaram voltar. Essa forma como a gente coloca para os nossos filhos a nossa lente, ela tem um significado e ela tem uma repercussão na vida da criança, né? Então, a partir do momento que eu tomo a decisão de voltar com a escola presencial, eu preciso estar segura na minha decisão, porque sou eu, quanto pai, quanto mãe, que estou tomando essa decisão por acreditar nessa escola. E ali eu tenho que, de fato, acreditar, né? É sim, claro que no decorrer de algumas semanas as coisas vão estar se adequando, porque é tudo muito novo. Nós sabemos trabalhar como nós trabalhávamos. Isso que vai acontecer daqui para frente vai ser um ensinamento para todos nós, sim. educadores, colaboradores, pais, crianças. Nós vamos aprender a viver e a educar de uma forma diferente, de uma forma preservando os cuidados uns dos outros, né? Mas ao mesmo tempo garantindo aquilo que é de objetivo da escola, porque a socialização, a interação num espaço que promova isso, ela é fundamental. Eu vi alguns comentários de algumas pessoas que falaram assim: as crianças estão adoecendo por ficarem isoladas em casa. E é verdade. É verdade. Nós temos aqui na escola um setor de orientação educacional. Eu faço, além de ser diretora da educação infantil, eu sou a coordenadora do setor de orientação educacional da educação infantil e do Fundamental 1. Só aí nós temos 800 e quase 900 alunos. E a gente vê uma demanda muito grande de famílias que adoeceram nesse período de quarentena, né? Adoeceram por vários motivos, por morarem em apartamentos que não têm espaço, por privarem de uma relação com os seus avós, com amigos, parentes, e por serem privados da relação com a escola. Então, a gente vem dando um suporte para essas famílias de uma forma
ainda distante, mas tentando fazer orientações que nós achamos que seriam importantes e que poderiam contribuir de alguma forma, né? Agora, quando a gente analisa tudo isso, a gente pensa, puxa, se a gente tem os números mais controlados na nossa cidade, se a gente tem essa possibilidade de retorno, por que não retornarmos com responsabilidade, com segurança e sentirmos, é claro que se a gente vê que alguma coisa saiu fora daquilo que a gente esperava, nós podemos ter a liberdade de recuar, né? A gente espera que isso não aconteça, mas a gente sabe que são possibilidades, que são situações que podem vir a acontecer, né? Sim. Então, adultos que somos, pensando em pais, escola, toda essa comunidade, acho que nós podemos traçar objetivos internos, né? A escola tem os seus objetivos, as famílias têm os seus objetivos, e aí continuarmos essa caminhada, né? O nosso objetivo é tentar atender as duas demandas, tanto a demanda remota quanto a demanda presencial, né? Uhum. Até porque existe uma parte do decreto que provavelmente vai ser lançado pela prefeitura que fala que nós não poderemos voltar com a capacidade máxima, né? Então, à medida que nós formos voltando, nós vamos estar sentindo como que isso vai se proceder. E quando você trouxe a fala da educadora portuguesa, acho que eles retomaram na educação infantil no dia 18 de maio. Ela falou que Com a creche, quando... né? De 0 a Isso, 3. 0 a Isso. 3, né? Quando Depois da eles pré-escola. Isso. Quando eles retomaram de 0 a 3, a instituição que ela trabalhava atendia 130 alunos e na primeira semana foram, se eu não me engano, 24 ou 25 crianças. 24, foi isso Isso. mesmo. É. E aí na semana seguinte... Por escolha da própria família, né? Não da instituição, Exatamente. mas da Exatamente. família. Aham. Foi. E que E aí, depois foram mais crianças. isso. E aí isso me inspirou até nós, diretores da escola, a fazermos uma enquete aqui na escola. A gente usa um aplicativo chamado Clesep. E nesse aplicativo, nós fizemos uma enquete dizendo, se nós voltássemos presencial, você enviaria o seu filho ou não? E o segmento que mais respondeu que enviaria o filho foi a educação infantil. Uhum. Os outros segmentos teve uma tendência assim, vou esperar um pouquinho, vou ver como que vai ser, entendeu? Mas a educação infantil foi o segmento que mais... E eu acredito, né, Thalita, que tem muito a ver com essa questão da educação remota, né? A harmonia e a infância, né? A gente também tem feito esses encontros remotos, como vocês estão fazendo, enviando vídeo, enviamos kits, né? A nossa forma de pensar é muito semelhante. Então, mas teve um momento que a família percebe, né? Essa questão que a educação remota, por mais convidativa que seja, por mais diferenciada, por mais atrativa que seja em casa, né? Não dá conta dos campos de experiência dessa faixa etária. Diferente, talvez, de um ensino fundamental 2 e de um ensino médio, né? Onde eles estão... eu tenho até uma colega que fala, nossa, eu tô adorando o ensino médio na minha casa, né? Porque meu filho fica lá quietinho no quarto, sem interação, focado. É diferente de uma criança de 3, 4 anos que tá pulando, jogando no sofá, tinta no chão, né? Enfim, e presos nos apartamentos, né? Porque é isso, a maioria, pelo menos aqui em Niterói, vive em apartamento, né? O sol é meia hora na varanda, né? Então isso faz mal. Então a gente está vendo também uma questão de mudança de comportamento em crianças que antes não havia, né? Situações até, e que isso me preocupa muito, de relatos de família, de crianças que já estão começando a serem medicalizadas, com diagnósticos, assim, apavorantes, vindo, né, de neurologistas, de psicólogos, e assim, peraí, não é essa criança que estava na escola há 2 meses atrás, né? Vamos com calma, é uma situação que a gente tem que pensar antes de tomar qualquer decisão medicamentosa, digamos assim, né? Então, é isso que você falou, com responsabilidade,
pensar esse retorno de uma escola que é também como se fosse para os nossos filhos, né? Porque, embora minha filha não estude mais na minha escola, mas todos ali são tratados e amados como se fossem os meus, né? Então, eu acho que isso é muito interessante. E assim, Thalita, pensando mesmo nessa faixa etária, né, dos menores, me fala mais um pouquinho, porque os pais ficam muito angustiados em relação a esses procedimentos, né? Sim. O que você poderia estar salientando em relação a esses protocolos, né? Eu acredito que são diferentes quando a gente pensa Sim. num berçário, né, numa faixa etária de maternais e em grupos, né? Você poderia estar destacando algumas coisas assim que você considera essenciais? Todos os referenciais teóricos que nós estamos visitando, tanto nacionais quanto internacionais, eles falam que uma das maiores formas de conter, né, de se prevenir, é a lavagem mesmo com água e sabão. Então, tudo aquilo que a gente puder lavar, então, exemplo, o chão da escola, janelas, maçanetas, superfícies, bancadas, banheiros. Então, Brinquedos. Uhum. isso, brinquedos, tudo que pudesse ser lavado com água e sabão, ele vai ter que ter um procedimento antes da criança entrar na escola. Em algumas situações, por exemplo, banheiro. O banheiro não dá para fazer uma manutenção dele só na hora que antes da criança chegar e na hora que finalizar o período. O banheiro, a gente vai ter que ter uma periodicidade da higienização e da lavagem dele a cada 2 horas. Vamos pensar assim. Sim. É muito parecido com o que a gente já fazia, porque numa escola que você tem, um exemplo, na minha educação infantil, 300 crianças, né? Eu preciso ter um controle de higiênico sanitário, né, com relação ao banheiro. Então, a gente só vai, na verdade, formalizar isso. Então, o banheiro, lavagem com água, sabão e depois fazer a sanitização com hipoclorito, né, que é aquele pano que a gente passa depois da lavagem com a solução de hipoclorito, conforme a diluição do fabricante, que aí você, além da higienização, você lança a mão da sanitização, que a sanitização ela é muito potente, né? Ela é um dos grandes carros-chefes no controle de vírus, bactérias. Uhum. Pudesse ser lavado antes do início, quando necessário, durante o período, fechou o período, o período matutino, fechar todo o processo de lavagem, né? Agora, tem produtos que não podem ser lavados. Então, aí a gente lança a mão de um outro tipo de higienização, que aí é a higienização com a borrifação com álcool 70, que não é o álcool gel, é o álcool 70 líquido. Esse álcool 70, ele pode ser borrifado em superfícies de alguns materiais, no exemplo, brinquedos de madeira. Thalita, você vai tirar todos os brinquedos de madeira da sua escola? Não, porque existe um protocolo de higienização dos brinquedos de madeira. A gente pode passar um pano úmido com água e sabão nele e depois borrifar o álcool 70 líquido e colocar para secar, tá? Então, na sala de educação infantil, no Harmonia, nós trabalhamos com setores. Então, tem o setor de construção, tem o setor gráfico, tem o setor de composição e o setor simbólico. O setor de construção, a gente trabalha muito com materiais para construir blocos de plástico, legos, né? Blocos de madeira, latas. O que eu puder lavar, eu vou, antes da criança utilizar, vai estar na caixa, ó, que ele foi lavado, todo protocolado, tudo certinho. Aí a criança usou, ele já entra na caixa de brinquedos sujos. Ele não serve mais para ser utilizado naquele período. Então, eu vou ter que ter uma rotatividade de brinquedos. Aquele brinquedo que não pode ser lavado, ele vai ter que seguir a higienização ou de passar o pano com a água, seguido da borrifação com álcool 70, ou então somente com a borrifação do álcool 70, tá? Tudo vai depender do volume de criança. Quanto mais criança eu tiver, mais brinquedos eu vou ter, mais volume e quantidade. Um exemplo, no setor de papéis, para as crianças desenharem, escreverem.
Materiais que possam ser higienizados, canetinhas, lápis de cores, canetão, giz de cera, eles podem todos ser higienizados com álcool 70. Isso vai exigir muito tempo da equipe, mas vale a pena. O papel, ele é individual. Usou o papel, joga fora, né? Como a gente já fazia isso antes. Então, esse controle higiênico-sanitário, ele vai ser todo protocolado. Qual que foi o horário que foi feito? Usou? Não pode mais usar aquele material. Tem que ter um material novo para uma Caixa prova. limpa, caixa suja, né? Lugar Exatamente. limpo, sujo. Lugar de limpo, Sim. lugar de sujo, né? Então, uma outra perspectiva para a gente ter noção. Então, escadas, corrimão. Antes do início do período, tem que ter todo o processo de higienização. A cada 2 horas, pelo menos, um novo processo de higienização. E ao final do período, né? Para a gente poder receber as crianças que chegarão no outro período com a escola higienizada e sanitizada, né? Aí a gente entra... a formação da equipe que atenderá as crianças. Quais são os funcionários que usarão somente máscara? Então, professores, quais funcionários usarão máscaras, luvas e óculos? Então, a gente tem um grupo de funcionários que vai trabalhar com uma higienização um pouco mais pesada. Então, corre o risco de respingar no rosto, nos olhos. Essa equipe vai ter que usar óculos, vai ter que usar máscara e luvas, né? Eles já usavam luvas, botas, mas não usavam máscaras e nem óculos. Então, essa equipe vai ter que trabalhar com mais EPIs, que a gente chama. Seria os que trabalham mais com as crianças menores, né? Que trocam Exatamente. fralda, que tem contato mais direto, né? Que vai ter Só um para contato maior com os fluidos corporais, né? Que a gente fala que é as fezes, a urina. De repente, é uma equipe que no momento que for fazer a troca de xixi, de cocô, né? E também já usavam luvas, né? A equipe normalmente para tratar com isso já usa luva, mas lança a mão de outros EPIs. E também os funcionários dos serviços gerais, que vão fazer aquela limpeza mais pesada, mais grossa, né? Que aí a gente vai precisar lançar a mão de um cuidado maior com eles. Nesses POPs contam também a formação das crianças. Então, nós vamos trabalhar com a formação no sentido de o que a gente pode fazer para brincar, mas para evitar algumas situações que possam colocar as crianças em contato maior com saliva, com toque, entendeu? Não é, olha, ninguém toca mais em ninguém. Não, mas a gente pode criar um novo hábito. O brasileiro é muito caloroso, ele é muito pegajoso. A gente pode desenvolver um hábito que a gente consiga manter um certo distanciamento, algo um pouquinho mais suave, né? Então, assim, crianças, agora nós vamos brincar, mas nessa brincadeira a gente vai controlar tais e tais situações. Isso a gente pode praticar com eles. As crianças acima de 4, 5 anos, elas podem ser educadas a usar máscaras, né? É claro que tudo isso é um processo. É igual quando a gente vai tirar a fralda de uma criança, é um processo. Quando a gente vai tirar a chupeta, a mamadeira, não é da noite para o dia. A gente vai desenvolvendo um novo hábito que dura aí dias, semanas e até mesmo meses, né? Outros procedimentos de entrada, de saída. Então, quando essa criança for entrar, porque a gente tem, como eu disse a vocês, nós estamos com aproximadamente 240 crianças na educação infantil. Vamos pensar que voltem 50% do meu público, tá? Desses 50%, eu vou ter 120 crianças. Como que vai ser a entrada delas, dessas 120 crianças? Vamos dizer que 40 vão no período da manhã e eu tenho um volume maior no período da tarde. O restante vai no período da tarde. E elas chegam aproximadamente 1h30 da tarde. Como que eu vou fazer a distribuição da entrada? Elas não vão poder entrar todas no mesmo horário. Então, eu vou ter que ter escalar, né? Primeiro vai entrar as crianças de 2, passa-se um tempo de 3, depois 4, 5, né? Tudo isso eu vou ter que manter um procedimento operacional. Higienização dos sapatos, né? Então, a gente tem um tapete que a criança pode higienizar os sapatos, depois secar, que ele é embebido de hipoclorito.
A Sim. higienização das mãos. Então, na entrada da escola, se não tiver uma pia, a criança faz a higienização como se fosse a lavagem das mãos com álcool 70, tá? Então, tudo isso a Uhum. gente vai organizando para que as coisas Fora a caminhem. medição de temperatura, né, Thalita? Também a Também na medição de temperatura, entrada, que é algo né? mais simples, né? Que a gente tem hoje os termômetros Sim, que tem até que tripés, não que não precisa ter toca, contato. sim. Exatamente. E assim, Thalita, Então, quando a gente começa a pensar nesses procedimentos, principalmente de entrada e horário, né, é importante a gente frisar que não é só uma educação das crianças, também é uma educação das famílias, os adultos, né? E aham. exige, assim, um entendimento que teremos outras regras de conduta, né? Então, se eu Exato. marco um horário de entrada, como você disse, 1h30, todos chegavam. Mas agora não. De 2 a 3 vai entrar, não sei, de 1h30 a 1h40. Então, isso Uhum. tem que ser entendido pelas famílias e cumprido, né? Porque a partir do momento Exatamente. que eu acho que eu posso atrasar e chegar às 2, eu já estou num fluxo de Aham. aglomeração e talvez você não possa entrar. Porque você Exato. está, né? Enfim, você está rompendo com um contrato, com um acordo. Aham. É Então, isso aí. também, não é só o educar as crianças, né? Mas é É educar as toda essa famílias. comunidade mesmo para esse novo procedimento, né? Que E essa parceria, eu né? Essa visualizo também parceria. como essencial, né? Exato. A gente vê assim, a gente que trabalha com crianças pequenas, né? Às vezes a criança chega na escola, você vê que ela tá um pouco amuadinha, né? Aí você pergunta, aconteceu alguma coisa? Como que a criança tá? Não, tá tudo bem. Passa um pouco, a criança tá com febre. Aí a gente já é um procedimento do harmonia. Isola a criança. A Sim. gente tem como se fosse um postinho de enfermagem, né? Isola a criança, Aham. liga para a mãe e deixa a criança lá até a mãe buscar. Então, nesse protocolo novo, a escola precisa lançar mão de uma sala de isolamento, numa Sim. possível apresentação de uma febre ou de um outro sintoma que esteja relacionado ao coronavírus, né? Para isolar imediatamente isso. Agora, a gente também precisa contar com a parceria das famílias, né? Se você percebeu que a criança está com algum sintoma, alguma situação que não está dentro da normalidade, não envia para a Não escola. leva. Não leva para a escola. Porque se em tempos passados, às vezes a mãe levava, por uma necessidade, tá, Carla? Eu sei que eu sou mãe, eu trabalho. Sim, claro, também. E às vezes aquilo já repercutia, né? Teve uma época que a gente teve pé, mão e boca na escola. Uma criança vai, é Pega. 50% da sala pega, entendeu? É muito rápido. Então a gente trabalhar com essa consciência, com esse cuidado na hora da chegada, no cuidado com os meus filhos, com os pertences dos meus filhos. É claro que a gente vai evitar que ele traz e leva. A criança vai levar o mínimo possível para a escola e vai Uhum. devolver o mínimo possível para casa. Né? Vai ser só o Sim. necessário, de repente só a lancheira, o restante tudo vai ficar na escola, porque dali ele vai usar aquele material, aquele kit dele que ele precisa para desenvolver as propostas dele, né? Então é toda uma configuração nova para a escola e para as famílias, né? A vida vai ser outra, vai demorar um pouco para as coisas se ajeitarem, né? Esses dias eu virei para o Daniel, que é meu esposo, e falei: quando que nós vamos voltar a fazer tudo que a gente fazia antes, né? Voltar à vida normal. Ele falou: eu acho que vai demorar um tempo, hein? Então a gente vai entendendo que de fato vai demorar um tempo para as coisas voltarem. E Agora, a quando a gente gente vai pensa criando aqui, outras formas, né? De exato, estar, enfim, vivendo, né? De vivendo outras vivendo tudo coisas. isso. E aí a gente vê assim, uma cidade como a nossa, que já abriram comércios, shoppings, academias, até mesmo instituições pequenas que atendem crianças, Kumon, que tem aqui, brinquedotecas, não tem por que também não abrir a escola. Então, a gente Não. abrir de uma forma segura, de uma forma consciente, e de uma forma também de escolha. Eu, família, estou escolhendo levar meu filho para a escola. Eu li o plano de biossegurança, eu vi o que a escola consegue fazer e o que a escola não consegue fazer,
e eu assumo a responsabilidade de levar meu filho, né? Isso é muito importante, a gente ter essa consciência, né, daquilo que é papel da escola que a gente vai conseguir atender e daquilo que a gente não vai conseguir atender, né? A gente tem 10 minutinhos. Você quer ver as perguntas? Eu vi aqui que teve uma pessoa que perguntou qual seria o material proibido de entrar, de não usar mais na escola. Eu acho que é interessante, né? Porque os protocolos internacionais a gente tem visto, né? Essa questão de estar olhando mais para esses brinquedos que podem ser lavados. Entra também a questão dos elementos da natureza, né? Que está sendo bastante indicado, né? Para estar trabalhando com as crianças. E eu não sei se você teria mais alguma coisa, né? Porque, por Os exemplo, brinquedos. massinha eu sei que é algo que não dá para trabalhar, né? Porque a massinha é um material que a criança quer a que está na mão do outro, né? Exatamente. Pano também acho que não seria o ideal e o indicado, né? Estar levando pano, tecidos, enfim, para dentro das salas, né? Até por conta dessa higienização. Você teria mais algo assim que você Deixa eu destacaria? só dar um oi aqui. Meu afilhado falou: Oi, Dinda. Vou dar um oi Ah, para tem que ele, falar Luiz oi. Gustavo. Ô, Carla, brinquedos de pano, tá? A gente vai tirar todos, fantasias nós vamos tirar todas, massinha a gente não vai trabalhar nem com massa caseira. A gente tinha umas propostas sensoriais com os pequenos, também com gelecas, melecas, tudo caseiro, tá? Isso a gente já vai também eliminar. Avaliar alguns brinquedos que tem uma certa porosidade, de repente também tirar esses, mas são poucos, né? Até me deu uma segurança maior quando eu fui ler um pouco sobre materiais de madeira, e eles falaram o quanto é efetivo passar o pano úmido com sabão e depois borrifar o álcool 70. Né? Então a gente pode fazer isso tanto nos brinquedos quanto nas mesas de madeira, cadeiras que têm uma efetividade, vai nos auxiliar nesse sentido, né? E também, assim, evitar aqueles materiais que de certa forma, entrem, que tenha muito buraquinho, e que a higienização ela não pode ser 100% eficaz. Né? Então, isso a gente vai estar evitando. Né? Perguntaram dos livros. Dos livros. Na educação infantil, a gente não tem livros, então isso nos auxilia Vai estar bastante. os literários. Os literários, quem vai manusear esses livros são os professores, os educadores, né? Então, a criança, ela já não vai ter, ela teria contato quando a gente tem uma proposta na escola que eles manuseiam, eles levam para casa. Sim. Isso agora não dá. A gente vai, o pequeno leitor, que é uma proposta que a gente envia livros na sexta-feira, a gente vai interromper, né? Não tem como mandar pequeno leitor. Nós cantávamos hino toda sexta-feira na nossa escola, não vamos poder cantar hino, porque era crianças, familiares, pais, avós, era um aglomerado de pessoas. Então, isso a gente vai tirar também. Agora, o livro que a professora vai fazer a contagem, eu não vejo problema nenhum, desde que ele seja aquele livro que fica lá naquela sala, é o material daquela sala, que foi controlado, que poucas pessoas manusearam, né? E que as crianças não vão ter o contato direto. Né? É importante, né, garantir essa questão dos espaços, né? Assim, que Exato. cada comunidade daquela sala fique naquela sala, né? E quando ela transitar em outros espaços, não encontrar a outra sala, digamos assim. Né? Não só de pessoas, mas isso que você está trazendo, desses materiais que vão pertencer àquele grupo específico, daquela turma específica. Sim. Né? Isso também a gente vê nos protocolos de fora, né? Que está sendo Isso. isso. E fazer essa separação dos brinquedos, dos materiais, né? Até quando a criança for para o pátio, lá na educação infantil, a gente tem dois pátios. A gente tem o pátio coberto e o pátio aberto e o parque de areia. Agora, a gente não vai usar o parque de areia. O parque de areia vai ficar fechado. Por mais que a gente faça o controle da nossa areia, usa toda uma solução de higienização com hipoclorito, agora o parque de areia vai ficar fechado. Mas o pátio aberto e o coberto,
a gente vai ter um controle das idas ao pátio. Então, delimitar a quantidade de objetos que possam ser higienizados, de brinquedos também. Então, uma turma brincou, essa turma volta para a sala, vem uma equipe, faz a higienização conforme a recomendação dos POPs, dos procedimentos operacionais padronizados, para outra turma poder usar. Então, é um controle maior. É como se a gente agora tivesse protocolos e tabelinhas para a gente seguir de uma forma mais sistematizada e mais sistemática, né? Pelo que eu vi aqui, você viu mais alguma? O Plácido, que é pai na escola, também falou da respiração nasal, para evitar a respiração oral. Acho que é algo que a gente pode estar falando com as crianças, né? Nessa parte de orientação. As salas do ensino fundamental comportam um distanciamento mínimo? Aparentemente, sim. Tudo depende do decreto, né? O decreto que vai nos passar as informações mais específicas, né? E vai depender de cada instituição, né, Thalita? Exatamente. Porque cada instituição tem um espaço específico, que não necessariamente as crianças vão voltar para as salas que elas saíram, né, em março. Talvez a gente reorganize essas salas, né, passa para uma outra sala. Então, tudo vai depender de cada instituição. É isso aí. E retornando às aulas, a gente vai até dezembro, né? Porque provavelmente na educação infantil a gente não vai ter férias, a gente não deu férias, né? E aí a gente vai tentar cumprir o máximo possível da carga horária. Né? Ainda a gente tem tempo, né? Pelo menos a gente já fez as contas, ainda dá para terminar esse ano letivo em 2020. Exatamente, dá. É só a gente se organizar bem que tudo vai dar certo aí. Thalita, eu quero te agradecer imensamente por essa troca. Eu acho que é muito bom e não, além de ser prazeroso, né? Eu acho que é importante que as famílias percebam que nem a Harmonia, nem a Infância, nem outras escolas que a gente conhece estão agindo sozinhas, né? Essa troca é extremamente importante, mesmo de estados diferentes, porque nós aprendemos com a experiência dos outros. Né? E eu acho isso assim encantador, generoso. Então eu quero agradecer muito você, Daniel, Regina, que eu aprendo muito com vocês, mesmo de longe. E, enfim, você quer dar uma palavrinha final? Eu quero te agradecer pelo seu convite, dizer que foi muito bom participar. É muito bom estar com você, né? A gente tem um grupo aí que a gente está sempre mantendo contato. E estamos juntos nessa, eu acho que é um desafio para todos. Nós já passamos por várias fases, agora é mais uma fase. E eu acho que agora a gente tem que focar naquilo que a gente acredita, com segurança, e trabalhar em cima disso para poder fazer o que a gente gosta, que é trabalhar com criança, educar crianças, adolescentes, que é a nossa razão de viver, né? Que é o nosso... É o que a gente é apaixonado. Enfim, a gente vai deixar salva essa live. Qualquer coisa, a gente também está à disposição, né? Para estar conversando, trocando, enfim, porque conhecimento se compartilha, né, Thalita? É isso aí. Estamos juntos. Obrigada. Um beijo. Fica com Deus. Boa noite a todos aí. Você também. Tchau.